Clarice Lispector dizia que escrevia para ficar livre de si mesma. Também falava que escolher a própria máscara é o primeiro gesto voluntário humano e solitário. Colhendo essas e muitas outras frases e pensamentos esparsos de Clarice e desvendando mais sobre sua intrigante personalidade, a professora Nádia Batella Gottlieb escreveu a biografia Clarice, uma vida que se conta. No livro, fica-se sabendo mais sobre os mistérios que envolveram a vida da escritora nascida na Rússia em data indefinida na década de 20 e que viveu em vários cantos do mundo, fixando-se depois no Rio de Janeiro, aonde morreu. Antes de mais nada, Nádia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria de saber se é uma data indefinida mesmo ou se supõe que tenha sido dia 10 de dezembro. Há várias datas documentadas a respeito do nascimento dela, mas eu acho que a mais provável, e é a que consta no meu livro, é de 10 de dezembro de 1920. Eu fico com essa. Por que essa dúvida a respeito da data? Dúvida porque ela mesma declarou haver nascido em vários anos. À medida que o tempo passava, ela ia fazendo as suas adaptações. E os documentos também que existem no arquivo também atestam várias. Né? Então, eu acho que a mais provável é essa, tendo em vista o conjunto dos documentos disponíveis, a que eu tive acesso na pesquisa. Perfeito. Ela se considerava russa? Ou ela era mais brasileira, pelo fato de ter vindo com 2 meses? Ela veio muito cedo. Ela veio cedo. Ela dizia sempre que era brasileira. E pronto. Ela ainda fala assim numa entrevista, e pronto. Mas era russa, era ucraniana, era nordestina, depois carioca, depois mulher de diplomata que viajou pelo mundo todo e depois finalmente instalou-se no Rio, onde ela faleceu. Há uma marca muito brasileira da Clarice, muito, acentuadamente brasileira. Ela soube compreender muitos problemas do Brasil, os do Nordeste, né? Sobretudo, e que aparecem em A Hora da Estrela, por exemplo. Mas sobre compreender também, eu acho que o ser humano em geral, porque viajou muito, teve muita experiência também em outros países. A gente vê nessa entrevista, a gente nota o sotaque dela, um sotaque muito específico ali, porque ela tem um pouquinho, ela puxa um pouco no R, ela puxa um pouco no sotaque nordestino. Qual que é o sotaque? Que já foi ouvido e interpretado de várias maneiras, é uma coisa curiosa esse detalhe do sotaque. Alguns achavam que era sotaque, né, de alguma língua estrangeira que ela poderia ter falado antes. Parecia. Mas era língua presa. Ela tinha um defeito de dicção por causa de um defeito físico que era a língua presa. E ela, certa vez, afirmou que não operou porque achava que ia ser muito dolorida essa operação. Por outro lado, tem um sotaque de nordestina também, se você reparar bem. Ela né? puxa um pouquinho, parece até um gringo falando com sotaque nordestino. Tem os dois. Ela morou muito tempo fora, foi casada com um diplomata. O que isso interferiu na obra dela? Inclusive até o fato muito. Na Itália dela ter morado durante a Segunda Guerra, isso interferiu. Ela foi para Nápoles em plena Segunda Guerra e aí começou a escrever muitas crônicas, além, naturalmente, da obra ficcional, que ela continuou a escrever lá, os romances, né? Depois do primeiro, Perto do Coração Selvagem, que ela editou antes de partir, em final de 1943. Ela viajou em 44. E essas crônicas são muito bonitas e constituem mesmo um capítulo importante da literatura brasileira dentro do tópico da literatura de viagens. Há sobre Berna, Nápoles, Inglaterra. Sempre crônicas. Sempre crônicas. Perfeito. Nós continuaremos assistindo aqui a hora Clarice Lispector, daqui a pouquinho retorna então com Nádia Gottlieb, falar mais um pouquinho, tem sobre a produção literária dela, etc. Muita coisa importante. Por enquanto voltamos a Clarice, vai lá. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico?
Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? 4h30, 5 horas já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa, o 12º me atinge, o 13º sou eu. Eu me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros? Eventualmente. E mesmo, acredito, latino-americanos. Latino-americano. Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual? Eu prefiro não citar nomes porque eu vou esquecer alguns e vai ofender, vai ferir, assim eu não cito ninguém. Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe diga mais intensamente. Não falar nada. Estamos voltando aqui então com Nadia Gottlieb, autora então da biografia de Clarice Lispector. Ela se define como uma pessoa tímida e ousada ao mesmo tempo. Ela era exatamente tímida e ousada ou não? Eu a vejo assim. Eu acho que era tímida e ousada ao mesmo tempo. Aliás, esse ao mesmo tempo é uma das tônicas da literatura dela. Os personagens são sempre alguma coisa e o contrário dessa alguma coisa ao mesmo tempo. Ela fala, é uma das escritoras nossas que enfrenta muito bem a questão do ódio. Geralmente fala-se no amor, né? E abafa-se o ódio. Então, em Clarice existe tão intensamente o amor quanto o ódio.
que é o que ela chama de paixão. Na mesma As duas proporção. coisas ao mesmo tempo. E esse traço de personalidade, marcado por duas características, às vezes até antitéticas, opostas, eu acho que é a marca da personalidade da Clarice também. Ela fala, inclusive, que aqueles intervalos nos quais ela não escrevia, ela falava, eu estava morta, é isso. A Clarice vivia intensamente a arte que ela fazia, a tal ponto que essa é uma proposta que eu passo, né, no meu livro, ela foi se ficcionalizando e chegou a se enxergar como personagem. E as coisas se misturavam também. Que não se conflitavam muito. Ela, escritora, com ela como pessoa, até que não se conflitavam, viviam eu acho pacificamente. que não, porque quem sabe fazia parte tudo do mesmo plano, de vida ou de morte, não sei. E a partir da Clarice, a gente pode dizer que existe uma prosa essencialmente feminina na nossa literatura, não? Eu acho muito difícil você dizer o que é essencialmente feminino, porque há graus de sexualidade, né? E fica difícil você dizer. Eu acho que o que é feminino vai acontecer depois de você dizer o que cada mulher disse e como. Daí, quem sabe, haja aí um denominador comum e a gente possa chegar a certos postulados em torno de uma teoria da linguagem feminina. Mas cá entre nós, ninguém escreveu como mulher, como a Clarice. Verdade, uma das maiores escritoras do Brasil. Não só porque os personagens, na maioria, são mulheres, mas porque o modo de ver, tem um olhar aí feminino que um dia a teoria da literatura vai tentar definir, e talvez consiga. Para finalizar aqui, qual foi a relação dela em relação à própria obra? Porque ela fala que tem o ovo e a galinha, ela gostava muito porque ainda permanecia um mistério para ela mesma. Como é que era a relação? Ela gostava dos livros, dos próprios livros? Eu acho que gostava. O fato de não voltar a eles mais, eu acho que é tão comum, né? Porque quando o escritor termina a obra, se desvincula, né? A obra vai viver por si. Agora, ela como leitora, parece um pouco, talvez, com a gente como leitor. Quer dizer, ela fica intrigada com os textos próprios que ela não consegue entender muito bem. E eu acho que essa é uma outra marca que eu, pelo menos leitora, sinto. Aquilo que eu não entendo bem, eu quero entender. E me instiga. E eu acho que é por aí que ela fisga o personagem. O personagem não, o leitor. Ela fisga o personagem pelo caráter de... por aquilo que o texto não consegue fornecer a ele, por esse caráter de carência que ele tem. Talvez os leitores encontrem sua própria carência nesses próprios textos e fiquem se procurando através de Clarice. Perfeito. Nádia, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. A gente vai agora conferir então a homenagem que fizeram a Clarice Lispector nesse programa. Vamos lá. Vamos Mais uma ver. vez, obrigado. E eis que em breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. Eu agora sei, eu sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Mas eu assumo a minha solidão. Sou só e tenho que viver uma certa glória íntima e silenciosa. Guardo seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver. Clarice era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda, então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazer. Posteriormente, o estreitamento dessa amizade e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? Porque ela nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava seus trabalhos. E, ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo que era motivada pela doença.
que ela desconhecia que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca pressentiu? Eu acho que não. Apesar dela, em quase todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, né? E falar muito em Deus, em êxtase, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não. Até o último instante, Clarice não percebia, ou não percebeu, ou se ela percebeu, eu tenho a impressão que ela omitiu esse dado, esse fato, esse conhecimento para nos poupar o sofrimento. Porque Clarice era muito digna como pessoa e muito preocupada com o outro. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1h da madrugada em desespero, eis que às 3h da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Ela tinha suas obrigações diárias, como qualquer dona de casa. Então, ela era uma pessoa, eu diria, normal, natural. O ato de escrever em Clarice não interferia nesse cotidiano. Ela o fazia naturalmente. Muitas vezes ela estava ordenando as compras do dia e se interrompia para anotar uma frase, um pensamento. Então, eu diria que Clarice era uma pessoa igual a qualquer outra, com uma inspiração sempre presente, muito criativa, sempre inspiradíssima. Eu sou antes. Eu sou quase. Eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Escuta. Eu te deixo ser. Deixa-me ser.